Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. E o tema de hoje é imposto de renda pessoa física. E para tratar desse assunto, trouxemos o especialista Lucas Ang, porque vocês pediram e ele retornou para tratar de mais um assunto maravilhoso. Ele que é empresário, formado e apaixonado por contabilidade, com mais de 10 anos de experiência no mercado e especialista em departamento pessoal. Seja bem-vindo de novo, Lucas. Muito obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade. Estamos aí para sanar mais algumas dúvidas aí do pessoal. Legal. E eu tenho certeza que esse é um assunto que vai gerar muita dúvida e a gente preparou algumas perguntas aqui. E para estar auxiliando a gente nesse podcast, o Ismael Cordeiro, gestor empresarial e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast e, como sempre trazendo informações de qualidade para os nossos seguidores. Isso mesmo. E de cara já vou com uma pergunta bem pesada, porque eu não entendo nada ou entendo bem pouco sobre esse tema. E Lucas, vamos lá. O que é imposto de renda pessoa física? Explique para o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá então. O imposto de renda, ele é uma declaração que você precisa fazer. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito técnica, mas ele é uma coisa bem técnica. Então, assim, sabe como é que é, né? É uma declaração que você precisa fazer anualmente, né? Para a Receita Federal, né? Nessa declaração você coloca ali todos os seus dados pessoais, você coloca os seus dependentes, você coloca todos os seus ganhos, né? O que você teve ali de ganho durante o ano financeiro. A tua vida financeira, praticamente, você tem que colocar ali. Os seus bens, você precisa colocar ali. Se você é investidora, aplica em bolsa, qualquer tipo de aplicação, você tem que colocar ali. Ou seja, a tua vida você tem que colocar. Ou seja, teve movimentação financeira, coloca ali. tem que colocar ali. Coloca ali. Legal. Essa é a declaração de imposto de renda pessoa física. Parece fácil, Nossa, né? Do jeito que ele explicou aqui. Simples assim. Parece que é beleza, vai lá, preenche um formulário com nome dos dependentes e o valor. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele, profissional da área, vai ajudar a gente a explicar esse tema melhor e tentar trazer de forma mais fácil a interpretação para vocês que estão nos acompanhando. Certo. Justamente, Lucas, é muito bom, né, ter o Lucas aqui para sanar essas dúvidas nossas aqui e também que são dúvidas das pessoas que vão nos assistir, né? São dúvidas frequentes, né? Dúvidas Isso. E para quem está ouvindo aí, vendo o Ismael chamando ele de Lucas, eu de Lucas, porque a gente é xará. Então, alguma hora aqui, talvez eu tento responder a pergunta dele na hora que alguém falar Lucas aqui. Mas tá. Vamos lá. Como que funciona? Então, imposto de renda é todo cidadão, toda pessoa, todo ser humano aqui tem que declarar isso? Não, na verdade é assim. O imposto de renda é pessoas que auferiram renda, hoje agora está na tabela de até 28.500, mais ou menos. Anual? Anual. Então, se você passou desse valor, né, de renda tributável, você precisa declarar imposto de renda pessoa física. O que seria renda tributável? O que você recebe, o que você movimenta? O que você recebe, né? Que recebe como salário e, enfim, como rendimentos, né? Que existem os rendimentos de aplicações, enfim, tributáveis e não tributáveis. Aí vamos lá, para uma parte técnica. Então, os rendimentos tributáveis, salário e tudo que se for rendimento, vai ter o tributo. Aí você, acima de 28 mil, você precisa declarar. Rendimentos isentos e não tributáveis, que é aplicação de poupança, coisas assim. Por exemplo, que tem um rendimento até 40 mil. Passou de 40 mil, você é obrigado a declarar. Por mais que não seja tributável, você precisa informar isso para a Receita. Outra situação é o imposto da pessoa rural, na verdade, né? Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Quem trabalha no campo e tudo mais, né? Até 142 mil. Porque daí a pessoa movimenta mais no CPF, né? A questão da produção rural, a venda, a comercialização. Então a Receita dá
é um Ela, pouco a ela mais tem essa aí. diferença para quem trabalha na área rural em relação à A declaração. isso, exatamente. Pessoa física. Isso, pessoa 140 mil física. pessoa física. 140 mil, o produtor rural. O produtor rural. O produtor Vamos pra rural. Brincadeira. Quero ver. É, fala assim, mas na hora que tá lá debaixo do sol, ó. Eu queria voltar pra cidade, não quero mais. Então, não, isso na verdade vamos dizer assim, um basicão, assim, né? Vamos colocar em algumas áreas. Porque o imposto de renda realmente ele é bem complexo, bem gigante. É uma coisa que precisa ser analisada caso a caso, pessoa a pessoa, situação a situação. Porque realmente existem pessoas... Tá, eu sou um funcionário, trabalho CLT, e daí eu preciso declarar ou não preciso declarar? Vamos analisar, né? Sim. Vamos analisar. Tá, ganhei mais que 28.500. Tá, vamos analisar o teu informe de rendimento. Da onde que vem esse informe de rendimento? Vamos começar bem do início mesmo. A empresa, todo mês de fevereiro, né, ela faz uma declaração para a Receita Federal informando que ela pagou aqueles funcionários naquele ano. Então, a empresa está fazendo a informação lá. Ó, eu paguei isso daqui para esse funcionário, eu recolhi isso aqui do INSS, eu recolhi isso aqui do imposto de renda. Eu reti dele esse imposto de renda. Então, a empresa jogou a bola lá para a Receita. Automaticamente, você tem que cruzar essa informação. Se no teu imposto de renda passou desse valor, e se você tem imposto recolhido na fonte, que vem um papel, um documento que a empresa entrega ao funcionário, sim. você tem que declarar imposto de renda. Você como funcionário. Então, você tem lá o valor e tem lá escrito imposto retido na fonte. Tem o valor. Aí, você declara aquele valor. É comum ter esse recolhimento direto da fonte de empresas? Hoje, agora, pela tabela do imposto de renda, por exemplo, que tá até um tema aí, tá todo mundo falando e tal, né? Polêmico. Bem polêmico, né? É um salário de 2.300, 2.200, por exemplo, já tem imposto de renda. Já precisa. Mas já a vai empresa constar. que vai fazer recolhimento Isso. ou não necessariamente? Se vai fazer. O que acontece? Isso com o funcionário, ele já é... Quando passa desse teto mensal, ele já vai reter no olerite do funcionário, aquele valor já vai descontar e a empresa vai pegar e vai repassar para a Receita Federal. Ela só vai fazer um repasse. A empresa é obrigada a É contar. obrigatório fazer isso. A empresa é obrigada a descontar e contar para a Receita aquilo ali. E qual que é o percentual? Ele varia de 7% a 27%, dependendo da renda. Porque ele é uma tabela gradativa, né? Então, nesse caso, já vem descontado no contra-cheque, digamos assim. Isso, no Já contra-cheque vem do descontado funcionário. Já vem descontado a porcentagem, dependendo, conforme vai aumentando o salário, o percentual vai aumentando, né? Entendi, ou seja, o colaborador, ele recebe lá, por exemplo, R$2.000, já vai então gerar o desconto direto do contra-cheque, a empresa vai repassar esse valor para a Receita e esse colaborador que está sendo descontado, ele precisa fazer uma declaração ainda ou só um informe? Como é que Então, Porque já está sendo retido esse valor, né? Já está sendo retido, só que o que acontece? Precisa cruzar a informação, porque daí automaticamente ele precisa colocar todos esses dados que eu falei no começo ali. Né? Não só o ganho dele, aí ele precisa informar a poupança se ele tiver, ele precisa informar os bens dele se ele tiver, carro, casa, bens também é obrigatório. Se você tiver somados mais que 300 mil em bens, você é obrigatório a declarar, colocar na declaração, contando terreno, casa, carro, na questão do produtor rural, animais, por exemplo. Gado, enfim. É bem. Tudo que gere um valor monetário, ele é um bem. Né? E tem um registro, algo assim, ele é um bem. Você coloca na tua declaração. Então, somando isso daí dá mais de 300 mil reais, você tem que colocar na tua declaração. Então, assim, é uma maneira da Receita, vamos dizer assim, obriga a empresa a fazer isso, de a Receita fazer essa informação cruzar e saber como é que funciona aí tua vida financeira. A empresa fazendo isso também diminui um pouco a atividade da Receita? Você acha que facilita um pouco para eles? Porque daí a empresa já vai estar fazendo porque cruza informe, informação, né? Porque cruza informação. O que acontece hoje? Automático. A empresa reteve o imposto de renda, informou, fez a informação anual e tudo mais. Automaticamente, se a pessoa não declarar, ele já cai na malha fina. Caiu na malha fina porque, foi a informação. A Receita está esperando voltar essa informação. A informação não voltou do outro lado. Você tá na dívida ativa. Meu CPF bloqueou. E eles bloqueiam o CPF na hora. É instantâneo. Não tem boca. E aí fica lá, pendente de regularização.
Aí você precisa ir lá e ver o que está acontecendo. Normalmente é a declaração. E daí você declara certinho, né? E faz. Um detalhezinho muito importante, interessante, eu peguei bastante cliente já com a situação, é a questão de investimentos, né? Bolsa de valores, day trade, tem bastante gente que Até o day trade, porque é uma Nossa, movimentação curta e rápida. Principalmente o day trade, é isso que pegou uma galera. Bitcoin. Já tem na declaração, Já já tem. Os caras estão avançados, cara. Já tem lá, se você... Tem que declarar se você- quanto que você tem de Bitcoin. De bitcoins, tem lá já, bitcoins. E day trade, por exemplo, o que nas ações tem? Que é um detalhe aí, tem um chamado dedo duro, né? Então, nas ações, no day trade, enfim. Quando você tem esse rendimento, o cara fala, cara, mas eu só tive prejuízo. Você tem que declarar, porque em algum momento nas suas transações ali, você teve um lucrinho. Daí o que acontece? A Receita, ela tira a Receita não, a operação ali, ela tira 1 centavo e manda para a Receita também. Ela faz o dedo duro. Ela tira 1 centavo de IR e manda para a Receita. Então a Receita já sabe que você operou com day trade. Você movimentou. A hora que cruzar a informação... Não necessariamente que você vai pagar. Mas eu tenho que pagar imposto. Não, você não vai ter que pagar, você tem que declarar. É diferente. Você vai ter que declarar. Nem todo mundo que declara paga. Tem a questão de restituição, aí entra na questão da tabela e tudo mais, aí a gente lança no sistema. Tem a questão dos abatimentos, mas a gente já vai falar dessa outra questão. Vamos só terminar aqui, senão, que é muita coisa mesmo. Mas vamos terminar a questão, por exemplo, dessa questão de ações day trade. Então, precisa declarar. Você vai declarar lá seus prejuízos e tudo mais, você não vai pagar imposto. Mas você tem que colocar a declaração, senão você fica com pendência na Receita e bloqueia o seu CPF. Eu peguei muitos clientes. Cara, mas, meu Deus, teve 2 centavos. 2 centavos. Vai Tem que declarar. informar. Tem que colocar. Viram a importância de um contador? Tem que declarar. É minuciosa a informação. Não, é detalhe. que Isso daí é no detalhe. tá ali no detalhe. no formulário. Eu sempre ouvi o pessoal falar, né? E até queria que você explicasse pra gente com questão essa palavra malha fina que você falou, malha fina da Receita. Queria que você explicasse pra gente um pouquinho como que acontece esse processo e como que a pessoa, né, cai na malha fina, digamos assim. Malha fina, as garras do leão, né? Leão da Receita E Federal. outra, pegando esse gancho pra você explicar a malha fina, como que chega uma notificação? Através do quê? Então, a malha fina é se alguma dessas situações que eu comentei ali, né? Se você auferiu essa renda tributável que a empresa informou e você não declarou, se você teve a comprovação de bens, né, maiores que esses valores, operações aí financeiras e tudo mais, tudo isso que a gente comentou aqui, que foi informado para a Receita e não teve a contrapartida, você cai na malha fina automático, né? Porque existem 2 situações de cair na malha fina. Uma é se você não declarar, se aconteceu isso, se você não declarar. Outra, se tiver alguma divergência na tua declaração, declarou e teve alguma divergência, aí você caiu na malha fina para você regularizar a divergência. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vai. A Receita sabe o que você tem que fazer, mas ela quer que você faça. Exatamente. Nossa, Bacana. Legal. Ela quer que você informe tudo pra ela. Você precisa informar. Podia chegar um papel, falar assim, ó, que você tem que pagar tanto, não sei se tem que pagar alguma coisa, né? Mas podia ser prático, né? Mas beleza. Não, é que é uma maneira de saber tudo, realmente tudo que você movimenta, tudo que Até você porque tem ela de não bens. consegue também abordar todo mundo, Exatamente, né? Óbvio, né? então Entendi. você meio que se obriga a fazer. E daí essa notificação, na verdade, assim, ela chega por carta em casa, a maioria das vezes chega por carta, ou que você tá com uma divergência e tal, ou que você caiu na malha Ou fina, quando né? você vai tentar passar alguma coisa no CPF. É tá isso errado. que eu ia falar, que é o que mais acontece. A carta normalmente nem chega, não vê e tal. Aí só chega o desespero. Lucas, fui tentar fazer um financiamento, você vai falar bloqueado, rapaz, como é que faz e tal. Mas bloqueado por quê? Não tô entendendo. E você ainda deve falar assim, mas como assim? Deixa eu Meu verificar Deus. pra você. Já tá até com o link aberto lá da pesquisa. Só vou ver. Deixa eu só. Tem situações realmente que daí são clientes novos e tal, que a pessoa não declarou, daí a gente verifica que ele precisou declarar e o motivo, né, que ele não declarou e o porquê que ele teria que declarar. E realmente acontece divergência que o cliente não manda a documentação completa, faltou algumas documentações, principalmente da questão de restituição, né, ou manda restituição a mais e tal. Vamos supor,
Vamos entrar na questão de restituição? Pode ser. Pode ser. Top. Era o próximo tópico aqui já anotar. Porque, né, é uma coisa que vai se complementando, Sim. né? Por exemplo, essa questão de restituição de imposto. Então, você recolheu o imposto no teu salário lá. Vamos colocar o salário, né? Teve todo esse recolhimento de imposto durante o ano, a empresa recolheu e tudo mais. Tirou do teu salário, né? Então, aquele imposto, você pode restituir ele, né? Uma parte dele, dependendo do valor, ele todo e tudo mais. O que faz a restituição do imposto de renda? Declarando a questão de previdência, né? Já vai recolhendo a previdência ali no Leri também vai, então isso abate o imposto, então pode dar imposto a recolher. A questão dos dependentes, né? Menores que 21 anos, então pode entrar. Daí de 18 a 21 anos, se estiver fazendo faculdade, né? Aí você ainda coloca como dependente. Então, né, teus filhos ali, tua esposa, se ela não trabalha, é dependente de você. Isso pode ajudar a abater esse imposto e você restituir. E pagamentos aí de plano de saúde, médico, dentista, profissionais liberais aí. Isso também ajuda na restituição desse imposto. Ou seja, a pessoa vai lá, recolhe os impostos e você apresentando esses gasto, né? Porque, por exemplo, todas essas empresas, instrução também, né? Faculdade, escola, se você paga a escola dependendo do teu filho, isso. Como é que você faz? coloca. Guarda o boleto, informa? Não, na verdade, essas empresas, elas, no final do ano, elas têm um informe de pagamento daí. Os informes, daí você vai lá no site. Outro informe. Isso! São vários. Porque todos os bancos você pega os informes de rendimento do banco, o informe de rendimento da empresa, os informes de pagamento da escola, do plano de saúde, do carro, porque daí do carro é financiado, daí você tem que declarar a dívida. Declarar dívida. Declarar dívida. Legal. Deixa eu perguntar. Entendeu? Então, tá. Você não declarou a Receita sabe que você não declarou, vai gerar multa. Beleza. Daí você declarou tudo certinho e tal. E se você não for atrás dessa restituição, ela também avisa que tem restituição? Então, na verdade, a restituição, ela não Ou é gente que tem que ir atrás? Você tem que declarar. Até por isso mesmo. Às vezes, por que são, digamos, salários menores e tal, muitas vezes, se você declara lá e como você tem o INSS que você paga, quase certeza que você vai restituir o valor total ali. Mas assim, o valor total às vezes é 200, 100, entendeu? Que recolheu durante o ano todo. É um valorzinho pequeno. Vamos considerar num salário menor. Que seja desse teto ali que a gente estava comentando, né? Então, você vai restituir inteiro. Se você não declarar, a Receita simplesmente não paga, não avisa, não tem essa. E daí como você precisaria declarar, ela vai bloquear teu CPF de qualquer jeito. Não tem pra onde correr, não tem. Ou seja, Tem que declarar. declare o imposto de renda. Tem que fazer tudo certinho. Né, não adianta. Eu falo até brincando, é uma piada ali, é aquela situação, né? Tá molhado pra queimar, tá alto pra carpir e baixo pra roçar. Não tem o que fazer. Tem que ser feito. Tem que ser feito. A minha indignação é essa. Por que eles não ensinam isso na escola, tendo em vista que é um item obrigatório? Pra quem, obviamente, tá com uma renda ali acima, acho que de 28 mil, né? 500. Que hoje, pô... Cara, é muita gente. É muita gente. Se a gente for colocar em meu escala ou Deus. fazer filtro, eu não sei se na internet tem alguma coisa, mas quem ganha mais de 28 mil vai dar o quê por mês? 1.400? Não, 2 e pouquinho, né? 2 e pouquinho aí. Dá. Menos que 2, acho. Porque daí esse valor seria líquido, né? Que nem eu falei, tem um desconto do INSS e tal. Então, seria um salário bruto de 2.300 com desconto ali do INSS e tal. Isso tinha que mais ser ou menos. ensinado na escola pra adolescente, a criança que sair ali já saber o que ela tem que cumprir como cidadão, né? E é Eu bem- acho que essa é uma das maiores Sim, dificuldades. Sim. E é bem complexo mesmo, porque muita gente não sabe. Agora existe também uma classe aí também que vai acabar entrando, porque realmente a tabela do IR está bem defasada. Já faz. Imagina, a última atualização da tabela do IR foi em 2015. 2015, eu tava acompanhando o jornal ontem. Então, o que é o salário? O que era o salário mínimo em 2015? 700 e alguma coisa. Agora, entendeu? Então, assim, tá muito defasado. Então, vai entrar uma grande demanda, uma classe aí que vai ter que declarar. E, assim, são pessoas que não têm esse conhecimento, não têm esse acesso, né? Até porque realmente tá lá trabalhando na produção o dia inteiro, enfim, correria.
E não tem, né? Às vezes também não tem instrução, né? Até não teve a escolaridade e tudo mais. E vai acabar entrando nessa classe aí, de repente vai bloquear, e a única coisa que o cara tem é o CPF, e daí ele vai ter que correr atrás e Vai ter que pra aprender ajustar. na marra, né? Na marra, exatamente. Aí tem que realmente procurar um profissional, porque existem declarações simplificadas, simples, né? Que é só o que o cara trabalhou. Não, eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho nada. E é tranquilo, que é a maioria, sim, são declarações mais simples, né? Mas existem as bem complexas, nossa, tem muito detalhe de declaração. Eu acho que quando já vai para uma mais complexa, essa pessoa já sabe o que tem que fazer, né? Sim, não normalmente sabe como, sim, mas sabe que tem que fazer, exatamente, porque daí Mas são eu acho vários que detalhes, né? a simples que vai pegar muita gente aí de calça curta. Isso, Esse ano já tá hoje. valendo ou entra a partir desse? A partir do Então, em 2024, Isso. quem já teve esse rendimento maior do que R$28 mil, os 28.500 já tem Já que tá declarar valendo, agora, tá já valendo. vale. esse já era antigo, então. Isso, já é. Daí já vem. Essa classe que vai entrar agora, que estão falando de 1,5 salário e tal, daí é a partir do ano que vem, né? Mas a Que ainda diferença tá vai ser... Mas assim, é bastante gente. Gente... Que nem a gente tá falando do simplificado, de quem não sabe muito bem, é muita gente que vai entrar nessa leva aí. Até questões também, um outro detalhezinho que eu peguei de alguns clientes aí, que aconteceu uns anos atrás, questões de processo, né? Se você teve qualquer tipo de processo, e o processo rolou, e você teve esse valor, né? Você ganhou o processo e teve o valor, você precisa colocar na declaração. E é um detalhezinho bem... ali, Nossa, é muito detalhe. E ali né, bem técnico mesmo. Porque se você... É uma questão de uma informação, você paga imposto alto ou você não paga imposto alto. De saber aonde lançar e como lançar na declaração. Caraca. Eu peguei um cliente que tava pagando 10 mil de imposto. Ele tava pagando 10 mil de imposto por causa de uma ação que ele ganhou. Daí, fez? assim... Não, então, o que acontece? Ele tava fazendo, né? Como assim? Vou pagar esse imposto? Opa, não, vou dar uma olhada, né? O que aconteceu? O processo, hein? Deixa eu dar uma analisada no processo. Analisei e tal. Então, ele tava lançando uma informação errada ali, né? Porque tem que contar o prazo do processo, tem que contar ali o que é indenização, porque indenização é rendimento isento não e não tributável, mas daí tem as outras coisas numa ação ali que são tributáveis. Daí que você coloca, mas você tem que rolar o tempo. Então, são vários detalhezinhos. Ou seja, nesse processo ele não estava acompanhando onde que ele tinha que colocar as coisas. E eram várias coisas, né? Isso, não é Ele você colocou coloca... tudo numa caixinha que pagava mais e tchau. tô fazendo. Exatamente. Tchau, Então, não 10 é... Então, assim, existem vários valores ali numa ação, né? E você tem que colocar aqueles valores nos lugares certos, as informações corretas e tal, porque senão dá zica mesmo. Aí, enfim, daí zerou, não deu imposto nenhum pra ele pagar. Olha aí, ó, a economia que é teu... Agora me dá 10% desse 10 mil aí que tá... Aí vale a importância do que a gente tá falando, né? Procure um profissional da área que conhece, que sabe o que vai fazer, porque, como o Lucas acabou de falar, né? A pessoa estava pagando imposto porque não sabia onde estava lançando o informe ali, daí depois que ele fez a declaração, a pessoa não pagou imposto. Garanto que essa pessoa que fez essa consulta com o Lucas, ele nunca mais vai deixar de ter o contador para acompanhar ele. Tenho absoluta certeza disso. Tem a importância, né? Realmente. Que nem eu falei, tem situações que são bem simples, né? Mas daí tem esses detalhezinhos, essas nuances aí que acontece, né? Realmente. Daí é bom você pegar o profissional aí pra tá fazendo. Deixa eu voltar ali, Lucas. Eu falei pra você que eles não ensinam isso na escola. Você só deu risada, não falou nada. Tem alguma coisa por trás disso? Ou realmente passa batido? É um tema que não faz sentido? Ou eles falam e o pessoal que não capta? O que você me diz disso? Aí a gente entra já num tema aí que, assim, na verdade, a questão financeira, no geral, não tem na nossa educação. Entendeu? Não é então, só carente, tributária, né? É carente. Então, assim, questão sei lá, de empreendedorismo, economia, porque daí isso já vai entrar em imposto de renda. Se você faz qualquer curso de investimento, por exemplo, tem um módulo de imposto de renda lá. Tem que ter, entendeu? Porque eu fiz um curso então, se você faz, vai ter o módulo de imposto de renda lá.
Então, assim, eu acho que precisa realmente vir na educação já, toda essa questão de educação financeira, economia, empreendedorismo e tal, e automaticamente você vai alocar isso daí falando do imposto de renda, né, na educação. É um item obrigatório, tem que ser feito, é assim que há um controle das finanças, acho que a nível nacional, né? Sim, Como é que sim. tá os rendimentos, mas infelizmente é falho. Né, exatamente, isso Infelizmente falta. falho, Falta com certeza. Eu saí da escola já faz algum tempo, fiz faculdade numa outra área, gestão comercial, e em momento algum peguei esse tema. Eu só peguei esse tema de forma pincelada quando eu fiz um curso de bolsa de valores, investimento em pares de moeda, finanças, aí atrelado veio Com até... isso vem. Tá, daí você aprende tudo isso, tá? Daí como declarar isso? Daí vem o imposto de aí, renda. exatamente. Tem, Aí ele explicou tudo isso. Falou sobre investimento, falou sobre ações, falou sobre. Falei brincando do Bitcoin, mas na época não tinha, porque eu fiz Na o época, curso não. em 2018 para 2019. Não tinha ainda. Ele falou que não era, não tinha essa exigência, mas era questão de tempo. Isso, mas já Mas agora houve entrou. essa pincelada aí para tratar sobre a declaração do imposto de renda. Isso que a gente tá falando de pessoa física ainda, né? Isso, exatamente. Então, isso é carente. A instrução nessa área, infelizmente, é bem carente. E hoje ali, tá todo mundo praticamente caindo na situação já. E isso, se fosse, né, ensinado na escola, adiantaria um processo gigantesco. Né? Eu Digamos acho nem que no teu- melhoraria, né? Não, dor de cabeça e tudo pra pessoa. Meu Deus, cara. Imagina, ela só vai saber a hora que o CPF dela tá bloqueado. Pô, que chato. Foi lá financiar o carro lá, né? Aí, pô, mas CPF, como assim tá bloqueado? Pô, que situação chata, né? Gostei da situação do CPF. Como que faz pra pessoa não ter essa surpresa? Onde que ela pesquisa? Ou fala com o contador? Como é que é? Porque antes de ter essa surpresa, chegar lá, tentar passar um carro, fazer um financiamento, ir na Casa Bahia lá pegar um carnê, como é que faz pra não ter essa surpresa? Pesquisa onde? O simples, assim, na verdade, você coloca no Google lá, consultar CPF. Vai aparecer, você Ah. coloca o teu CPF, data de nascimento, nome, tamanho. Vai aparecer se você tá regular, irregular, No pendente de Google ali regularização. na busca. Ele é aberto. Ele só vai pedir esses dados, né? Teu CPF, data de nascimento, nome da tua mãe. Pra confirmar os dados, né? Aí ele vai emitir um cartãozinho do CPF ali. Teu CPF, tua data de nascimento e a situação cadastral. Se ele tá regular, irregular, pendente de regularização. Ali, é um Simples, modo né? bem simples de você consultar, né? Se ele tá regular, tá tudo Simples, ok. a pessoa fica com o celular o dia inteiro, em rede social, Facebook, Instagram, É, para um minutinho ali, veja Vê como é que tá o teu CPF, pra não chegar na loja lá e brigar com o atendente. Falar que é culpa do cara. É. Que o sistema Tá tudo errado. certo. Como né? assim? Como assim? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. fica a dica. Exatamente. Exatamente. Quais são os riscos, aí você já comentou um pouco, mas quais são os riscos de fato? A pessoa não declarou o imposto, vai vir uma multa, e se essa pessoa não for atrás dessa multa, ou não chegar nenhuma notificação, além de bloquear o CPF, tem algum outro risco, ou vai só bloqueando o CPF, a pessoa não... Apesar que não é difícil a pessoa não utilizar o CPF. Não, ele bloqueia o CPF, aí depois, pra você declarar, você paga a multa por declaração em atraso, né? Às vezes você tem um imposto a restituir de 100, a multa mínima é R$160. Já dobrou. Pronto, já lascou. Dobrou mais um Já pouco. não ia restituir, vai ter que pagar, né? Já lascou. Então, você Financeiro. vai pagar essa multa por declaração em atraso, fica com o teu CPF bloqueado e a Receita entra com um processinho contra você. Ela entra com um processinho administrativo, ela vai atrás, né? Isso daí Não perde nada. Não fica assim. Ainda mais quando precisa pagar imposto, né? Aí Quando é. chega uma situação que precisa pagar imposto. Mas teu CPF vai ficando retido lá, você vai ficando... E hoje, realmente, você chega uma hora que daí até bloqueia tua conta em banco, por exemplo, entendeu? Cada vez mais. Vai pegando mais, entendeu? Até você regularizar. Você tocou no assunto de banco. Muita gente acho que faz isso. Por exemplo, você tem registrado lá de informe de rendimentos dentro do teto do imposto de renda, tá? Mas aí vai um amigo, deposita um X valor na sua conta, um exemplo, R$5.000, e você vai lá e faz o saque e entrega o dinheiro na mão dele porque a pessoa não tem conta no banco e tal. A chamada cédula C que o banco fornece. Isso pode complicar também ou não? A cédula C, como que é? Ela te dá, do banco, ela te dá as informações de que você tinha no último dia da declaração do ano passado e no último dia da declaração desse ano, por exemplo.
Não é um extrato, então, digamos assim. Não é um extrato de movimentação, né? Ela te dá os valores. Se eu tenho na poupança, se eu tenho na conta corrente, que você declara a poupança e conta corrente como um bem. E daí o rendimento da conta poupança ali, por exemplo, é um rendimento isento não tributável. Então, assim, ano passado eu tinha 1.000, 31/12/2022 eu tinha 21 eu tinha 1.000 e 31/12/22 eu tenho 2.000, por exemplo. É isso daí. Toda essa movimentação, ela só vai contar o saldo que você tinha no último dia do ano para você colocar ali. Ela vai passar a diferença, é isso? Ela vai entender? Isso, o saldo que você tem, né? Se você colocou mais dinheiro e tal. Se realmente você é o retirou, esse saldo, ou se você retirou, ele vai aparecer o saldo menor e tal. E o rendimento ali isento ou não tributável, tanto da conta corrente quanto da conta poupança. Aí o que acontece? Tem a situação que as pessoas falam hoje, a situação de Pix e tal, e faz Pix pra lá e Pix pra cá, e loucuragem, né? Aí, isso pega, Lucas. Cara, eu não dou sorte pro azar. Né, assim, pode pegar, não sei. Aí depende muito realmente, porque assim, o banco ele tem os informes que ele informa pra Receita também. Todo mundo tem que informar tudo pra Receita. Isso daí é fato, né? Só que assim, tem situações que a Receita pode pegar você, tem situações que talvez não pegue, entendeu? Então, é difícil, eu não me arrisco, né? Não me arrisco a brigar com o leão. Melhor fazer certinho. Exatamente, melhor não. E, por exemplo, do ano passado, de janeiro a dezembro de 2022, né? Quando que essa pessoa tem que declarar esse imposto de pessoa física? Qual é o prazo? Qual que é a janela de abertura? Como que funciona isso? Ah, legal, boa pergunta. Agora vai começar em março. Sempre é março e abril. Começa dia 1º de março e termina dia 31 de abril. 1º de março, 2 meses. 2 meses de prazo para a pessoa declarar referente ao ano anterior. Esses meses de pandemia, esses anos que teve de pandemia, eles prorrogaram aí por mais tempo, né? Foi até o mês de maio, se não me engano, aí, o prazo. Mas o normal é 2 meses. O que eu acompanhava nos jornais é tantos milhões de pessoas já declararam o imposto de renda, ainda faltam mais X milhões. Aí aparecia eles entrando ao vivo, né, com as câmeras lá e tal, e os escritórios de contabilidade aqui, bem louco. Ripa, telefone e papelado e vai. É assim mesmo? É assim mesmo. É estilão brasileiro mesmo. É nos 49. Loucuragem. Eu tenho um cliente e amigo também, né? Ele é dentista, só que ele é bem chucrão, assim, tal, bem do mato também. É o jeito dele, né? Mas ele é muito gente boa. Aí ele me mandou mensagem um ano atrás aí, fazendo imposto de renda e tal, e de dentista é bem complicado, porque é profissional liberal, é tudo recibo, é uma papelada, é uma loucura, né? Moleza. E nós ali e tal, conversando, ele bem assim, mandou às 6 horas da manhã. Lucas, cara, 6 horas da manhã, no mínimo você tá com um copo de café, um cigarrão do lado e dele imposto de renda, com o zoião vermelho, né, cara? Falei mais ou menos isso. Porque nessa época realmente é uma demanda grande. E daí essa questão daí as pessoas realmente não sabem esses detalhes, né? Ah, Lucas, faz meu imposto de renda. Cara, precisa do documento. Que documento? Não sabe os documentos e tal. Então, assim, é legal aquele cliente que vai se programando durante o ano. Foi para um dentista, foi para um médico, teve alguma coisa com o advogado e tal, já junta o recibo, né? Teve qualquer coisa que você pagou particular, uma fisioterapia, um negócio aí, isso. Remédio? Né? Remédio não. Remédio não. Não, mercadoria não. Só essa doente, questão. não. Só se você fez tratamento, tipo, tratamento de saúde, assim, fisioterapia e tal, instrução e tal. Então, coisa que você pegou nota ali desse tipo de situação. Daí a pessoa já vai juntando. Tem cliente que é chique demais, vem com pastinha, bonitinho. Pô, dá vontade de dar um beijo na testa também. Mas assim, daí o que acaba atrasando um pouco mais, assim, é por causa vai faltando documentação. Mas, putz, acho que eu fiz aquilo também. Pera aí, deixa eu ver. Tinha esquecido, eu vendi um terreno lá. Pera aí, deixa eu ver. Então, assim, se você oferir o capital em venda de bens também, você precisa colocar na declaração, né? Na verdade, o sim. O que tiver de movimentação financeira e tiver de documento para comprovar, traz. É isso? Traz, tira a Qual dúvida. Qual que é a data, a janela mesmo de abertura? É agora, dia 1º de março, começa e vai até dia 31 de abril. 2 meses. 2 meses aí. E a dica e a sugestão é entre em contato antes, né? Porque senão vai falar com você lá 29 de abril. Meu Deus. Aí, por exemplo,
precisa levantar o histórico do ano passado da pessoa. Ela nem lembra e vai fazer tudo errado. Né? O risco de dar errado é grande, apesar de ter um ótimo profissional ali tratando. É, exatamente pela falta de informações mesmo, né? Porque, assim, o nosso trabalho vai até onde o cliente manda a documentação, né? Então, assim, o que ele mandou eu vou colocar. Se ele não mandou, e daí é nessas aí que acaba caindo em malha fina depois, tudo mais. E daí depois a culpa é do contador, lógico, né? né? Caiu na malha fina, não, paguei o contador pra fazer isso, né? Como assim, Lucas? Me pegaram. É que minha bola de cristal, desculpa, não funcionou. Às vezes ela dá uma Se falhada. tiver nuvem... Daí o sinal fica baixo e não dá. Mas, enfim, é essa questão. O conselho que eu dou realmente, né? Tira a dúvida com o contador, né? Dessa questão se eu preciso ou não preciso declarar, o que eu preciso juntar. E já vai juntando durante o ano e se prepara lá, né? Aproveitar que é um tema que está em alta por conta aí do imposto, que vai entrar muita gente nessa faixa etária. Você que não sabe como é que funciona, fale com algum contador, tire suas dúvidas para não deixar para a última hora, porque realmente é complicado pro profissional, é complicado para você. E assim, ó, se você não fizer, quem vai perder é você. Porque o contador ele vai fazer o serviço dele ali tudo certinho, mas a única pessoa que vai ser prejudicada por essa falta da declaração Sim, é o cidadão, não adianta. É o cidadão. Não adianta mesmo. Precisa colocar ali. E que nem eu falei, né? Essa questão, a gente conseguiu abranger um geralzão, assim, né? Mas o nível de detalhamento é bem maior que isso. Existem cursos avançados de IR aí. Eu já fiz alguns cursos. Todo ano eu tô me atualizando, porque muda detalhezinho. Esses detalhezinhos que ele falou, 1 centavo que vai pra lá, bababá, caiu na malha fina. Tem rastreio. Né? Então, assim, eu faço todo ano, né? Trabalho com isso, né? Então, é uma educação continuada que eu preciso ter aí para atender melhor o cliente, sanar melhor as dúvidas dele, né? E saber a situação a caso. Realmente, isso daí é uma situação caso a caso, ver o que tem, cada um na particularidade. Hoje tem uma ideia de quantos contadores existem a nível nacional? Ou não tem? Nossa, porque vai precisar, né? 2024 vai precisar de gente aí. Estamos aí à disposição. Vai precisar de... E a dica também, né? Procure um contador especializado para te atender, para não fazer uma declaração errada, ter um problema financeiro, fiscal, um problema no futuro ali que vai te trazer muita dor de cabeça. Então, faça certinho, procure um especialista no assunto para fazer a declaração de imposto de renda. E tal. Eu já escutei muito, mas tem um amigo da empresa lá que faz. Que ele viu um curso lá no YouTube. No YouTube lá. Que ele não é contador, mas ele sabe fazer. Sei que Respeitamos sabe, quem é autodidata, mas a nossa dica é procure um profissional. Aconteceu situação agora na pandemia que o pessoal recebeu o benefício lá, né? O auxílio emergencial e tudo mais. Aí deu várias situações que qualquer um pegou e tal. Deu várias situações, né? Aí, o que aconteceu? A pessoa, Lucas do céu, veio lá, né? Outros, né? Tô na malha fina, não sei nem por quê, porque eu não declarei. Falei, você continuou empregado nesse período todo? Continuei. Você pegou o auxílio? Peguei. Então, você vai ter que devolver. É simples, né? E cara, pegou todo mundo. Que caiu de gente assim. Ah, você pegou o benefício, bababá. Pode devolver 3 mil, 1.500, 4 mil, bababá. E era devolução mesmo, não tinha devolução, conversa. DARF, metia DARF, tinha que devolver. Não era parcelado, era lá. Tá certo. Se não precisava, não tinha direito... Isso aconteceu. Então, você vê o nível realmente, como as informações se cruzam ali. O nível de rastreio, né, das informações. Daí o cara quis dar um desperto lá e se lascou lá na frente. Lucas, então não... esse tema é um tema bem complexo. Sim. A gente, obviamente, que passou só de forma superficial nele. Obviamente que por conta do tempo não dá pra gente aprofundar em cada detalhe, em todas as linhas. Mas se tiver alguma coisa que precisa acrescentar de forma superficial, porque não dá pra mergulhar... ou a gente tratou de forma ampla isso, para que fique um pouco mais claro, né, para quem tá acompanhando a gente. Só você ficar atento a essas questões ali que a gente conversou mesmo, né? Se você trabalha como empregado, verifica esse informe que a empresa nunca me deu, vai atrás, pede no RH, eles são obrigados a dar essa informação. Informe de rendimento, o nome do documento, né? Pega lá o documento, dá uma analisada. Se você não sabe,
manda pro contador, né, para ele dar uma olhada. Se você teve questões de ações, investimentos, day trade, né, e esses bens e tudo mais, nesses valores que a gente comentou aí, já acenda uma luz e vá atrás, Vai né, começar a pesquisar já. para não ter surpresa lá na frente. Exatamente. A gente queria, então, Lucas, agradecer a sua participação. Imagina. Mais uma vez, o pessoal estava ali perguntando e solicitando, porque o primeiro podcast que a gente tratou foi sobre o MEI. Sim, E agora a daí gente já- trouxe um outro tema atrelado aí à gente sua linka, profissão, né? sobre declaração de imposto de renda à pessoa física. Ismael, deixa um comentário para o pessoal que está acompanhando ali e agradecimento também para o público. É isso aí. Queria agradecer a todos, né, que nos acompanharam, que tiraram suas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, o link vai estar na descrição do vídeo, o link os contatos do Lucas. Se quiser tirar mais dúvida, né, Lucas? Sim, estamos aí. E agradecer a participação do Lucas aqui e falar pro pessoal também, né, deixar uma dica, fique atento a esse tema que é muito importante, Sem muito dúvida. importante. Exatamente. Isso aí. Isso aí, Lucas. Obrigado mais uma vez, tá? Imagina, obrigado a vocês aí pela oportunidade e a gente tá à disposição. Eu acho que por conta do tema que está tão politizado, talvez a gente precise de mais encontros aí. Com certeza, estamos aí. Tá bom? Beleza? Obrigado por acompanhar a Conexo. E se ficou alguma dúvida, algo que precisa ser esclarecido, deixe nos comentários que a gente vai acionar diretamente aqui o Lucas, o profissional da contabilidade, para estar passando uma informação correta e mais direcionada para vocês. Obrigado e sigam a Conexo Podcast. Obrigado.